Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar sobre um assunto que nós estamos desenvolvendo, que é o etnocentrismo, essa visão preconceituosa de julgar a cultura do outro a partir das bases da nossa própria cultura. E nós sabemos que isso não é bacana, que isso não é legal, não é mesmo? E nós vamos então fazer uma relação entre o etnocentrismo e a colonização do continente africano, a exploração do continente africano. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo de aula, né? Compreender, vejam aí, né? Compreender e problematizar o etnocentrismo europeu frente às culturas africanas, né? E vejam ali, culturas africanas, porque é uma pluralidade de povos, de culturas, de expressões artísticas que nós temos nesse continente tão rico e tão lindo, com mais de 50 países atualmente, que é o continente africano. Então olha só, pessoal, porque quando pensamos em história da África, temos uma visão limitada sobre a população desse continente. E eu diria que, além de limitado, uma visão muito preconceituosa e negativa do continente africano, não é mesmo? Nós temos que trabalhar as questões positivas do continente africano, claro, não negando os problemas que porventura o continente possa apresentar, né, como nós sabemos, mas a África tem muita mais coisas positivas para que a gente possa aprender, né, com a utilização das ferramentas digitais, da internet, fazer visitas, né, aos sítios arqueológicos, à geografia da África e entender um pouco mais desse continente, né? Aqui essa representação do continente africano a partir de um planisfério, né, português do início do século XVI. Então essa representação já bem detalhada, inclusive, né, do continente africano, aqui mais na região do canto esquerdo, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Olha só, pessoal, durante muitos e muitos anos, teorias racistas e eurocêntricas, principalmente ali formuladas entre o século XV e o século XIX, levaram a visões estereotipadas, a visões preconceituosas da África e dos seus habitantes, tanto com relação à ocupação e fixação nos territórios. Então, uma das mais recorrentes, uma das visões preconceituosas mais recorrentes é de que apresenta a África como um continente sem história e que se inferioriza seus conhecimentos, seus saberes e modos de vida. Mas quais foram os impactos desse eurocentrismo na conquista dos territórios africanos? E aí a gente precisa pensar, a África, um continente sem história, olha que absurdo, né? A origem do homem, os fósseis mais antigos estão na África. A vida humana começou na África, de lá, pelo menos até então, nós sabemos, é o que a história, a filosofia, a sociologia, as áreas biológicas nos afirmam, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados no continente africano. O conhecimento egípcio para fazer as pirâmides, para entender a cheia das águas e construir canais que pudessem irrigar o deserto do Saara e assim fazer a produção agrícola, as belezas naturais, o desenvolvimento das cidades, os reinos que se ali formaram, como o reino do Mali. Por que será que nós não estudamos os imperadores africanos como nós estudamos os imperadores europeus? Será que a nossa visão da história não é uma visão eurocêntrica em colocar a Europa como centro da história? Por que nós não vamos dar mais visibilidade ao continente africano, às rainhas, aos reis africanos, a essa história tão bonita e que se faz presente na história do Brasil, embora por um motivo não tão feliz, né, que foi o processo de escravização de africanos e africanas, mas que contribuíram com a formação da nossa identidade nacional. Então não é um continente sem história e nem uma cultura inferiorizada frente às demais culturas.
Vamos refletir sobre isso, pessoal. Aqui esse mapa do continente africano dividido por etnias. Olha o colorido desse mapa e as centenas de etnias que fazem parte do continente africano, que no século XIX essa divisão étnica não foi respeitada quando impuseram um imperialismo e dividiram o continente africano entre as potências europeias. Então, eu acho esse mapa muito bonito, né? Porque ele não é um mapa político, ele é um mapa étnico, as etnias que compõem o continente africano. Claro que nem todas, seria impossível, né, a gente trazer todas as etnias para o mapa, né? E olha só, pessoal, então havia um desafio para algumas coroas portuguesas, para algumas monarquias europeias, desculpa, né? Não só portuguesas como europeias também, que era descobrir novas rotas comerciais para a Índia e para a China, né? Para o Oriente, os mercados que eram os mercados produtores, né, dos países. Então, era necessário descobrir uma nova rota. A rota conhecida mais fácil, inclusive, ela era dominada pelos árabes, né, que faziam esse comércio e entravam na Europa pela Itália. Então, os portugueses, principalmente, desejavam uma nova rota comercial para o Oriente, né? Então, olha só, os principais impactos dessa descoberta de uma nova rota foi a ocupação territorial, a exploração econômica e o domínio político e cultural do continente africano pelas potências europeias, que se estendeu até o século XX, pelo menos, pessoal. Olha só, né? Então, para se chegar à Índia, que é aqui, a rota mais fácil seria pelo Mediterrâneo, porém essa rota que passava pelo Mediterrâneo, ela era dominada pelos árabes, que não vão, obviamente, compartilhar a sua rota. Então, qual foi a alternativa de Portugal? De fazer a circunnavegação do continente africano, isso a gente chama de périplo africano. Então, os portugueses iniciaram um comércio com os africanos que envolvia principalmente ouro em pó, pessoas escravizadas, armas de fogo e pólvora. Então, o que os portugueses vão fazer? Eles saem de Portugal e eles vão parando na costa africana por necessidades, né, de abastecer o navio, água potável, alimentação, mas também já para ir fazendo comércio aonde eles paravam e construíam as suas feitorias, que são entrepostos comerciais. E qual é a ideia? De chegar à Índia, que é o que ele vai conseguir. Então vejam, né? Em 1915 chegam a Ceuta, em 1419 a Ilha de Madeira, Açores, 1434 Cabo do Bojador, e aí a gente vai, né, até 1498, quando chegam a Calicut. Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. E aí a gente também falou sobre o comércio de pessoas, gente. Olha que absurdo, né? Considerar-se superior a uma pessoa a ponto de subjugá-la e escravizá-la, né? Então, esse processo de escravização das pessoas, o continente africano, ele deixa de ser visto somente como um território de passagem e vai ganhar uma importância comercial tanto na exploração de recursos naturais como na mão de obra escrava. Então, o continente africano passa a ser fornecedor de pessoas que vão ser escravizadas, vão ser vendidas como escravos e escrava para outras nações e para outras regiões, não é? E o comércio de pessoas acabava sendo muito lucrativo, infelizmente, né? E a crença na superioridade europeia em relação aos africanos sustentou a escravidão dos povos por pelo menos 5 séculos aqui no Brasil. Foram mais de 300 anos de processo de escravização de africanos e africanas, e o fim da escravidão no Brasil em 1888 não resultou de uma integração da população africana e afro-brasileira na sociedade. É uma integração que ainda hoje se faz necessária, e o movimento negro lutando contra o racismo, contra as formas de preconceito que persiste e insiste em estabelecer, em fazer as suas relações em nossa sociedade. Olha só, pessoal, aqui embaixo, né, uma imagem do tráfico de africanos no século XVI.
E acima, uma notícia contemporânea, né? Repórter da CNN mostra que tráfico de pessoas gera temor entre os refugiados na Ucrânia. A guerra que ocorre na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, e o tráfico de pessoas, né? Essa ideia de se traficar pessoas ainda presentes nos dias de hoje. A escravidão, ela é um modo de produção, não necessariamente feita, né, por pessoas negras. Ela é um modo de produção. A escravidão no Brasil foi realizada por africanos e africanas. Porém, pessoal, a escravidão sendo um modo de produção e existindo na contemporaneidade, né? Então tem a escravidão de pessoas nos dias de hoje, as escravas e sexuais, mulheres que são, né, que vão para a Europa e se tornam escravas sexuais, os problemas da escravidão contemporânea. Infelizmente, eles ainda acontecem, né? E isso vai ter um impacto na cultura, nessa imposição cultural dos europeus, dos portugueses, frente à cultura africana, né? Por exemplo, né, o africano ele era batizado, ele era, na verdade, rebatizado com um nome português. Ele perdia a sua identidade para assumir uma identidade portuguesa de uma forma imposta, pessoal. O que você sentiria se trocassem o seu nome ou o levassem para um lugar distante, diferente, longe da sua família, longe das pessoas com que você convive, dos seus pontos de referência? Qual seria a sua sensação? Tenho certeza que, assim como, né, eu penso, seria uma sensação péssima, ruim, né, de tirar a nossa identidade. E aqui a gente tem uma atividade. Olha só, pessoal, nós temos um mapa e aí nós temos duas perguntas após analisar o mapa, né? Quais cidades brasileiras por onde os africanos entraram no Brasil? Cite portos africanos localizados ao sul do Equador. Vamos trabalhar aí uma interdisciplinariedade com geografia. Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, analisando o mapa, cidades brasileiras por onde os africanos entraram no Brasil e foram escravizados pelos europeus, e 2 portos, city portos, né, africanos localizados abaixo da linha do Equador. Então aqui, né, os africanos que foram trazidos para o Brasil entraram principalmente por Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Já os portos africanos localizados ao sul do Equador, Cabinda, Luana e Benguela, né? Então aí para esses nomes dos portos.
Pessoal, por meio de trocas com alguns chefes locais, os europeus foram capazes de capturar milhões de africanos e africanas, homens, mulheres e crianças, e traficá-los para vários pontos do mundo, né? Como aqui na América, algumas outras regiões da Europa, vai para o Oriente também, aonde os portugueses tinham colônia e faziam a sua exploração comercial, eles levavam pessoas, né, para fazer o tráfico e trabalhar como escravos, né? Estimativas variam entre 10 a 20 milhões de escravizados somente para manter o comércio humano na América, e a gente sabe que quase metade desses africanos morriam na travessia, no que a gente vai chamar de navios negreiros, os tumbeiros. Olha só, pessoal, esse gráfico ele mostra a quantidade de africanos e africanas traficados, né, aqui para a América. Então, Brasil, América Britânica, América Espanhola e América Francesa. E vocês percebam que quase sempre, pessoal, o índice maior é para o Brasil, né, que é essa barra aqui. Então, a entrada de africanos e africanas, vejam que só por volta do ano de 1760, que vai coincidir com a produção de açúcar na América do Norte, que nós vamos ter a entrada um pouco maior de africanos na região da América do Norte, na América Britânica, né, que era colonizada pelos ingleses. E a gente sabe da presença de afro-americanos no sul dos Estados Unidos, devido a essa entrada de africanos para serem escravizados, né? E a escravização era uma prática, né? Já era uma prática presente na humanidade desde a antiguidade. Império Romano, egípcios praticavam a escravidão, né? Inimigos de guerras, endividados, infratores eram tidos como escravos. Com o colonialismo europeu, a prática da escravização foi potencializada, né? Foi mercantilizada. As pessoas passaram a ganhar dinheiro com o tráfico de pessoas e se dedicar ao tráfico de pessoas como uma forma de enriquecimento, a exploração do humano pelo outro humano, não é? Aqui, olha só, pessoal, um transporte de escravos na África, uma gravura de 1890. Então, essas pessoas acorrentadas, vejam a presença de crianças e presas pelo pescoço, né? Consideradas mercadorias, perdendo essa qualidade de ser humano, né? Perdendo a sua essência enquanto ser humano, sendo consideradas mercadorias, algumas com as mãos amarradas aqui, e a presença de crianças, inclusive de crianças de colo, não é mesmo? E olha só, o comércio negreiro desorganizou uma sociedade, muitas sociedades africanas. Afetou-lhes a produção, corrompeu lealdades, tradições e princípios, partiu linhagens e famílias, disseminou o continente afora a insegurança e o medo que esses africanos têm em ser capturados e tornados escravos, né? E ali um líder africano vendendo esses escravos negros para um comerciante europeu no litoral. Então, o próprio africano comercializando, tornando o processo de escravização algo mercantil e algo lucrativo, né? E aqui a escravidão no Paraná, pessoal. Nós tivemos, sim, a presença da escravidão de uma forma muito forte no Paraná. Aqui uma gravura feita por João Mulato, no início do século XIX, que retrata escravos carregando uma sinhazinha e uma criança à missa em Curitiba, capital do estado do Paraná. E essa obra integra o acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Então a presença aí de escravos africanos carregando uma sinhazinha, né? Esse resquício ainda da escravidão em falar sinhá para as mulheres brancas. Então a escravidão presente aqui no Paraná também. Pessoal, e agora a gente tem uma atividade, olha só, um gráfico. Então nós vamos analisar no gráfico qual o século e qual o ciclo econômico. Então tem aqui invasão holandesa, ciclo do ouro, ciclo do açúcar, né, a alta agrícola. Então qual o século e o ciclo econômico onde houve maior entrada de africanos escravizados no Brasil? Responda a atividade, a gente já faz a correção.
Pessoal, analisaram o gráfico africanos desembarcados no Brasil e o ciclo econômico? Vamos ver então a resposta da nossa atividade, né? Foi entre o final do século XVIII e na primeira metade do século XX, com a alta agrícola, né? Que coincide com o início do ciclo cafeeiro. Então a gente sabe que os primeiros africanos para serem escravizados no século XVI, com a demanda aumentando, o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, cada vez mais africanos escravizados entrando no Brasil, e no final do século XVIII, com a alta agrícola, essa mão de obra sendo utilizada na produção agrícola, você vai ter aí a entrada de africanos sendo mais acentuada. Vale ressaltar que a mão de obra africana escravizada foi utilizada ao longo de mais de 3 séculos de história do Brasil. Galera, diante da necessidade de novas rotas alternativas para se chegar ao Oriente, aonde era o point do comércio no século XVI, os portugueses passaram então a explorar o litoral do continente africano, circunnavegar o continente africano para chegar então ao Oriente. Nessa circunnavegação do continente africano, nós chamamos de périplo africano, não é? E os principais impactos, né, foi a ocupação territorial, a exploração econômica e o domínio político e cultural dos povos africanos pelos europeus, impondo a sua cultura, impondo a sua vontade, impondo o seu modo de vida, e o processo de escravização de milhares de africanos e africanas para atender, né, uma mercantilização, uma capitalização do comércio de vidas humanas. Galera, aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.